A primeiríssima observação a fazer sobre a economia brasileira é que nós vivemos sob o tacão do cartel bancário, a ditadura dos bancos. Os banqueiros compram a mídia, dominam o debate nacional e são um elemento preponderante na nossa elite, os banqueiros. São os parceiros, ao mesmo tempo, desses empresários dos recursos naturais. Como que nós poderíamos derrubar essa tirania dos banqueiros e construir as bases de um projeto produtivista e capacitador, que desse empregos qualificados à maioria do país? Em primeiro lugar, mudar o conceito de superávit fiscal. O superávit fiscal a fomentar e a proteger não é qualquer forma de capital, não é o superávit gerado para pagar os banqueiros e saciar a fome de juros. É a poupança da classe média, a poupança popular, a poupança genuína orientada à produção, que financia a produção e, sobretudo, a criação de novos ativos por novas maneiras, né? Esse é que deve ser o objeto da produção. Não é verdade, como imaginam os keynesianos, que dentro dessa realidade basta que a poupança é o efeito do crescimento e não a condição do crescimento. Isso não é verdade. E não é verdade por uma razão dinâmica ou histórica. Nas etapas iniciais de um processo de crescimento, o Estado precisa poder dizer não, sobretudo não ao capital financeiro, e ter um escudo fiscal da rebeldia nacional. E para isso precisa, sim, poupança, mas a poupança para permitir a rebeldia. Então, veja o caso que é exemplar. A América Latina foi a parte do mundo que sempre obedeceu, sobretudo o rentismo financeiro, e gerou os superávites para pagar os banqueiros, financiar os seus juros. E foi a parte do mundo que sofreu o mais catastrófico declínio na sua participação no PIB mundial. A China disse não. A China rejeitou todos os preceitos da pseudo-ortodoxia financeira. E qual é hoje o país no mundo que é o maior destino do capital estrangeiro? A China. Porque a religião das finanças só conta a curto prazo. A médio prazo, a única coisa que conta é a realidade e as oportunidades de ganho que ela gera. E isto aí ilustra um princípio geral. Na história humana, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é invariavelmente castigada. Nós somos pobres e cada vez mais atrasados porque nós somos obedientes. E eu quero ver essa obediência substituída pela rebeldia nacional. Então, essa é a primeira medida para destruir a tirania dos bancos sobre o Brasil. Mas isso é possível fazer através do presidente da República? Organizando uma nova coalizão governante no país. Não é só a presidência. A presidência pode ser um instrumento precioso porque permite uma marcha direta ao centro do poder. Agora, segunda medida, radicalizar a concorrência no setor bancário. E qual é a melhor maneira de radicalizar a concorrência? Liberar todo mundo para fazer empréstimo. Exatamente, é revogar a lei da usura e permitir a cada brasileiro que empreste aos outros. Vocês sabem que hoje no Brasil... Que é 1%, né? 1% que é por lei, né?
A lei só permite o máximo de 20%. No ano. No ano. Então, no ano. Fazendo Então, 1% ao mês. A empresa de cartão de crédito pode te emprestar dinheiro a 400%. 420. Mas uma pessoa física não pode emprestar a outra pessoa física por mais de 20%. Então, não é convidar o Santander para concorrer contra o Itaú. É permitir que todos os brasileiros possam emprestar uns aos outros. É claro que isso tem que ser regulado para evitar abusos. Essa é a segunda medida. Agora, só para terminar o raciocínio. A terceira medida é assegurar a todo cidadão brasileiro uma conta gratuita que seja o meio para ele receber o que tem a receber do governo, as transferências que tiver do governo e fazer os seus pagamentos privados, gratuitamente. Não permitir que os bancos tenham a gestão e o controle do sistema de pagamentos. Os bancos zelam pelo sistema de pagamentos como ovo de ouro, que lhes permite controlar a vida financeira do brasileiro. E o que eu quero é tirar esse controle dos bancos. Essas três medidas juntas começariam a liquidar a hegemonia do rentismo financeiro, a ascendência do rentismo financeiro sobre a economia brasileira. Elas não são o capitalismo popular, elas são uma condição preliminar do capitalismo popular. E o que é então o capitalismo popular? O capitalismo popular é resgatar aqueles instrumentos que o corporativismo de Vargas nos legou e que serviram ao paradigma industrial anterior, a indústria substitutiva de importações no século XX, em que foi o único grande projeto produtivista que nós tivemos na nossa história, porque, afinal de contas, a vida econômica do Brasil foi uma série de ciclos de recursos naturais. O pau-brasil, o diamante, o ouro, a borracha e tal. Só com a industrialização de Vargas é que nós tivemos um projeto verdadeiramente vanguardista. Aqueles instrumentos do corporativismo varguista estão hoje em grande parte pervertidos, carcomidos, evados de patrimonialismo e clientelismo. Nós teríamos de resgatá-los. E qual é a única maneira de resgatá-los? É pô-los a serviço da construção de uma nova vanguarda, da economia do conhecimento. Não é essa economia do conhecimento que existe no mundo, que é para poucos, uma economia do conhecimento para muitos. E os dois grandes agentes econômicos que deveriam ser beneficiados por uma política de qualificação produtiva são, de um lado, as pequenas e médias empresas retrógradas da economia periférica do Brasil. Ali é que está a grande maioria dos empregos e até mesmo a maior parte do produto, apesar de tudo. E segundo, a multidão de agentes econômicos individuais que nós temos agora no Brasil, sem vínculos com empresas. Os autônomos, os informais, os precarizados, entregadores, os que fazem os pequenos serviços. Ali é que está o povo brasileiro. E começar a levantá-los, a soerguê-los, a lhe dar os instrumentos do empoderamento econômico e social, para que não estejam abandonados a essa economia de pequenos serviços em que estão agora. Aí sim, aí começa a primeira etapa. Isso é a primeira etapa de uma economia includente de conhecimento. Não é oligopólios do Vale do Silício, é uma economia popular. A forma da tecnologia que pode ser assimilada por essas bases populares não é menos sofisticada, é mais sofisticada.